Maria Auxiliadora, discípula da esperança. É um congresso da ADIMA. Quando eu cheguei aqui, já lembrei que eu estava no primeiro, em Aracaju. Eu ainda era clérigo salesiano e tive a graça de participar daquele primeiro. E fico muito feliz de estar no 6º Congresso Nacional da ADIMA. E se é um congresso da ADIMA, o título mariano não pode ser outro, é Maria Auxiliadora. E pensei em resgatar o título para a gente desenvolver também o tema. Biblicamente, o nosso auxílio, olhando a Sagrada Escritura desde o Antigo Testamento, chegando ao Novo, o nosso auxílio é Deus. Salmo 70, que a gente costuma rezar até na liturgia das horas, que é a oração da igreja. Ó Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Deus é o auxílio de todo homem. No decorrer da história, ele enviou o seu filho, e é São Paulo, mais tarde, lá em suas cartas, que vai deixar claro que em Nosso Senhor está a única mediação entre Deus e os homens, em Cristo. Está lá em 1 Timóteo 2,5. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. E parece que esse tema aqui fere o título Maria Auxiliadora. Auxiliadora no sentido de intercessora, de mediadora, de colaboradora na obra da salvação. E deixa que esse título a gente não pode perdê-lo de vista. É importante lembrar a carta de Timóteo. O mediador é Cristo, não se discute. Mas São Paulo também diz, lá na carta 1 aos Coríntios 3,9, que todos nós somos colaboradores de Deus. Todos nós cooperamos com Deus. E é partindo justamente dessa colaboração de um Deus que nos criou sem precisar da gente, mas para nos salvar precisou, Santo Agostinho. Então, essa colaboração na igreja tem um papel fundamental, importante. E essa colaboração ganha força em quem? Em Nossa Senhora. É tanto que no Concílio Vaticano II, documento Lumen Gentium, lá na Carta Magna da Mariologia, que é o número 8, é o capítulo 8, os números 60, 61 e 62, o documento vai dizer que a colaboração de Maria em nenhum momento ofusca ou denigre aquilo que é a única mediação de Cristo. Então, alguns teólogos, com o passar dos tempos, mas alguns teólogos já antigos, como Santo Tomás de Aquino, ele analisava esse título de auxílio, de intercessora, justamente partindo de quê? De uma visão onde Maria colabora, auxilia, intercede de maneira subordinada a Cristo. Então, é aqui que está o título de auxiliadora, para a gente compreendê-lo teologicamente. Então, Maria Auxiliadora, historicamente, esse título tem muitos desenvolvimentos, desde Spoleto até o nosso querido fundador São João Bosco. Quantas coisas teríamos a falar desse título, o quanto ele é importante para a igreja. É tanto que um teólogo salesiano, Giorgio Gozelino, ele vai dizer que chamar Nossa Senhora de Auxiliadora é reconhecer nela o reflexo do amor de Deus
pelos homens. Vejam que expressão maravilhosa, bonita, reflexo do amor de Deus. Ela, com a sua maternidade, continua a colaborar, estando no céu, assunta com a igreja que caminha, com a igreja peregrina aqui na terra. Por isso, o Concílio Vaticano II também vai dizer que Nossa Senhora, e essa é uma frase emblemática para esse ano jubilar, é que Maria é sinal de esperança e de consolo. E o título auxiliadora se torna título da igreja, título magisterial. Então vejam que falar de Nossa Senhora em um congresso da ADIMA é recordar, é resgatar esses elementos importantes que fundamentam aquela que é a nossa devoção mariana, aquela devoção que São João Bosco recebeu da igreja para difundi-la pelo mundo. Pronto, voltou. Então, continuando o percurso, Maria Auxiliadora. Precisamos ver a discípula da esperança partindo do nosso título caro, do coração de Dom Bosco, a Virgem de Dom Bosco, Maria Auxiliadora. Então, vamos com ela caminhar para a gente compreender nesse ano santo aquilo que o Congresso está propondo, colocando Maria como discípula da esperança. Então vamos lá. Uma vez recordada Nossa Senhora Auxiliadora, a chamamos de discípula. Vamos fazer um percurso para entendermos discípulo e depois a gente chega em Nossa Senhora. Na Sagrada Escritura, nós iremos encontrar a terminologia discípulos. É interessante distinguir bem a multidão que acompanha Jesus, que é uma coisa, e aqueles que o seguem, os discípulos. Muita gente seguia Nosso Senhor, basta olhar nos evangelhos. Multidões o seguiam. Os evangelhos sempre enfatizam as multidões que estavam com Nosso Senhor. Porém, nem todos se tornavam discípulos. Só alguns. Alguns ele chamou pelo nome. Alguns, biblicamente, nós temos as histórias vocacionais. Alguns foram constituídos 12. Alguns foram constituídos 72. Tem lá o texto do envio dos 72 discípulos. Mas nem todo mundo que acompanhava Nosso Senhor se tornou discípulo. A palestra nos convida a refletir o discipulado. Para a gente fazer o bom percurso partindo de Nossa Senhora, a gente também deveria fazer um pequeno exame de consciência, refletindo sobre o tema, se a gente está na multidão ou se a gente já é discípulo. Pelo batismo, todos somos discípulos. O batismo nos deu essa graça maravilhosa de sermos discípulos de Nosso Senhor. Mas uma coisa é a gente ter recebido a graça e outra coisa é a gente colocá-la em prática. E por isso, nos evangelhos, em vários momentos, as multidões seguem Nosso Senhor, mas quando o discurso de Nosso Senhor endurece, ele toca naqueles temas importantes do segmento, como renúncia, abnegação, e muita gente corre. Poucos permanecem
com ele. Então, partindo disso aqui, da multidão e dos discípulos, nós iremos ter dois tipos de discipulado. O discipulado itinerante, que é aquele que acompanha Jesus e o segue. E aqui a gente tem os 12, a gente tem os 72 que foram enviados. Tem outras figuras que também são importantes e aparecem nos evangelhos como itinerantes. E tem os discípulos que a gente vai chamá-los de não itinerantes, mas residentes. Quem seriam os residentes? Que não fizeram o percurso com Nosso Senhor. Domingo passado na missa a gente lembrou de duas residentes, Marta e Maria, junto com o irmão Lázaro. São considerados discípulos, mas residentes. Não estavam no itinerário de Nosso Senhor. Nosso Senhor ia a eles, e eles eram considerados discípulos. Nós poderíamos ainda dizer que Nicodemos também foi um residente depois do seu processo. Ele teve um primeiro encontro com Nosso Senhor e só mais tarde a gente vai encontrar Nicodemos lá no Calvário, participando daquele momento e dando sinais de que agora segue Nosso Senhor, que agora crê em Nosso Senhor. José de Arimateia, que também está lá na cruz, é a imagem de um discípulo residente. Então, são esses dois tipos de discipulados que nós iremos encontrar na Sagrada Escritura. Então, o discípulo é quem? O discípulo é aquele que tem uma resposta pronta e generosa a Deus. Essa é a primeira marca do discípulo. Prontamente ele se coloca à disposição de Nosso Senhor e o segue. Esse é o primeiro passo. O segundo, o discípulo é aquele que faz uma iniciação. Uma iniciação progressiva, que o leva a fazer um processo. Porque ninguém é discípulo no estalar de dedos. O discipulado é um caminho. E os discípulos fazem esse caminho com Nosso Senhor. Isso é visível nos evangelhos, os discípulos que estão fazendo um percurso. E no percurso tem as dificuldades, tem a fé vacilante, tem os percalços, mas estão num processo. Esse é o segundo ponto. E o último ponto importante é que os discípulos aderem com a vida à proposta de Nosso Senhor e por isso são enviados para anunciar Cristo. Estas são as características do discípulo. Então, partindo disso aqui, a gente pode chegar em um discipulado de Nossa Senhora. Onde é que está Maria enquanto discípula? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que todas as categorias de discipulado que a gente pode dar a Nossa Senhora, todas as características, podem não se encaixar. E por isso a gente precisa fazer um percurso para entender Nossa Senhora como discípula. Quem é o evangelista que nos apresenta Nossa Senhora como discípula? É o evangelista São Marcos. É ele que tem a preocupação de nos apresentar Nossa Senhora como discípula. O Evangelho de São Marcos só tem 2 textos sobre Nossa Senhora. Marcos 3 e Marcos 6. 2 textos. A gente pode até fazer a leitura de Marcos 3 para situar todo mundo no discipulado.
Mas só são 2 textos. E alguém vai dizer, isso é muito pouco. A preocupação de São Marcos não era falar de Nossa Senhora, mas era justamente ter como tema o discipulado. Lendo o Evangelho de São Marcos, aos poucos, a gente se dá conta que tem uma pergunta que perpassa todo o seu Evangelho. Quem é Jesus? E quem é que descobre quem é Jesus? Quem se torna seu discípulo. O discipulado é o caminho para conhecê-lo, para fazer experiência com ele, experiência de convivência com ele, porque não basta só seguir Nosso Senhor. O seguimento exige uma convivência com ele. Essa é a marca, o distintivo do discípulo. Ele convive. O discípulo está lá com o mestre, aprende dele. E a aprendizagem é totalmente diferente daquela dos rabinos da época. Porque os rabinos repetiam palavras, repetiam textos. Nosso Senhor não é um repetidor de textos. Nosso Senhor, Ele mesmo é a palavra viva de Deus. Então, isso aqui faz uma diferença tremenda naquilo que é o seguimento, a convivência e a aprendizagem. Então, para São Marcos, o tema do discipulado é importante. E por isso, os 2 acenos marianos do texto dizem respeito ao quê? A uma Maria discípula. Vamos pegar, quem estiver com a Bíblia, Marcos 3. Marcos 3, 31 a 35. É um texto que todo mundo conhece. Eu vou fazer a leitura só para a gente situá-lo bem. E assim a gente fazer uma boa reflexão sobre o mesmo. Sua mãe e seus irmãos foram, se detiveram fora e enviaram um recado chamando-o. As pessoas estavam sentadas em torno dele e lhe diziam: vê, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão fora e te procuram. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando os que estavam sentados em círculo ao redor dele, diz: vede minha mãe e meus irmãos, pois quem cumpre a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é o texto, Marcos 3. Vamos lá, vamos fazer uma reflexão sobre o discipulado partindo desse texto. Primeira anotação importante: a mãe e os irmãos estão fora. E o texto diz que eles se detiveram fora. E há um grupo que está dentro. São Marcos faz uma distinção entre os que estão dentro e os que estão fora. Isso é visível no versículo 20 do 3º capítulo. Está lá: entrou em casa e se reuniu tal multidão que não podiam sequer comer. Seus familiares, quando souberam, saíram para dominá-lo, pois diziam que estava fora de si. Esse versículo 20 é importante para entender o texto. Por quê? Porque praticamente há uma distinção aqui de 2 momentos: quem está dentro, quem está fora. A família apresenta-se fora.
e vai lá buscar Nosso Senhor, porque dizem que ele está fora de si. Várias vezes nos evangelhos é perceptível essa mentalidade de que ele estaria fora de si. Então, o texto nos convida a ver que há uma família que está separada fora e há uma família que está nascendo, uma família que está dentro. E por isso, aqui no texto, Nossa Senhora vai com os irmãos, e aqui precisaríamos de várias reflexões para ver os irmãos e as irmãs, mas não convém aqui no caso, porque o tema nosso não é este, mas vejam que exatamente aqui no texto, a mãe está fora e os irmãos estão fora. É como se acontecesse uma distância, uma separação. Vários estudiosos de Sagrada Escritura, de teologia, de mariologia, já se detiveram nesse texto. E quais são as conclusões? O grupo que está dentro é aquele que seriam os discípulos de Nosso Senhor, que estão caminhando com Ele. Se a gente fizer até uma retrospectiva do Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, logo no início, depois dele dizer convertei-vos e crede no Evangelho, ele já começa a chamar discípulos. Dentro está a comunidade dos discípulos, dos que ele chamou. A família é o laço sanguíneo, biológico, que está fora, que tem dificuldade de compreender o que é que está acontecendo de fato. É tanto que o texto diz no versículo 20 que eles estão fora de si. Nosso Senhor está fora de si, mas eles na verdade é que estão fora, porque não estão compreendendo nada do que está acontecendo com o Nosso Senhor. E é justamente esta não compreensão aqui que nos leva à reflexão. Ou seja, o texto está nos dizendo que os verdadeiros parentes, irmãos, familiares de Nosso Senhor são aqueles que escutam a vontade do Pai e buscam colocá-la em prática. Isso aqui nos evangelhos acontece várias vezes. Isso aqui está em todos os 3 sinóticos. Isso aqui algumas vezes também se repete em outros textos. Basta lembrar a conclusão do Sermão da Montanha, que justamente o capítulo 7 é sobre esse tema. Quem construiu a casa sobre a rocha e quem construiu a casa sobre a areia. Então, o tema do discipulado acompanha isso aqui. Então, é importante eu olhar que Nossa Senhora, junto com os irmãos, precisam fazer uma passagem. E qual é a passagem? Para uma vida de discipulado. E aí aqui a gente vai ter que, para compreender isso, tirar uma coisa que normalmente a gente, quando fala de Nossa Senhora, se apega logo. O que é? O sentimento. Ou sentimentalismo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente vê Nossa Senhora como a mãe. E se a gente for partir por essa perspectiva, a mãe é quem diz as coisas o filho, e não o inverso. É o filho que tem que se submeter aos pais. É o filho que tem que obedecer os pais. Então, uma perspectiva biológica, sanguínea, isso para a gente que está lendo o texto pesa. Então a primeira impressão que vem é: como é que a mãe estava fora? A mãe tinha que estar dentro.
Mas para a gente colocar a mãe dentro, a gente está na perspectiva biológica. Ela é a mãe dele, mas ela também precisa entrar no processo do discipulado dele. Ela também precisa se colocar no segmento. Ela precisa se tornar a primeira que contribui para que tudo aquilo que o filho vai falar, ela também seja a primeira a viver, a colocar em prática. Então, por isso, vê-la fora gera um estremecimento. Só que isso não deveria gerar. E por que não deveria? Porque Nossa Senhora, na Sagrada Escritura, na tradição da igreja e sobretudo no magistério da igreja, ela é vista como uma, tema do jubileu, peregrina. Lumen Gentium 58. Vai dizer o que lá nesse texto? Que Maria peregrinou na fé. Ou seja, Maria fez um percurso, um caminho. Ela também se colocou na estrada, certo? E muitas vezes a gente não tem essa visão mariana. Ela, enquanto peregrina, entrou no processo, entrou no percurso. Então, quando o evangelista São Marcos quer enfatizar o discipulado e coloca ela fora e não dentro, é para que na fala de Jesus, quem faz a vontade de Deus, ela se coloque como primeira discípula. Que de fato é o que acontece. Se a gente for ler o Evangelho de São João, é interessante porque lá para João, Maria é discípula desde o início. Já para Marcos não, ela fez um percurso. Em João, ela está nas bodas, capítulo 2, junto com os discípulos e Nosso Senhor. E ela participa de tudo. E o Evangelho das bodas termina dizendo o quê? E os seus discípulos creram nele. Ali Maria já está, para João, totalmente inserida no percurso do discipulado. Para Marcos, ela fez um caminho para compreender tudo aquilo que estava acontecendo. Meus caros irmãos e irmãs, precisamos compreender a discípula da palavra de Deus, do seguimento a Jesus, como alguém que viveu uma experiência de peregrinação, que, como vai dizer São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, no número 25, ele vai dizer que Maria não só peregrinou na fé. São João Paulo II vai mais longe. Ele diz, ela peregrinou na penumbra da fé. Ou seja, em vários momentos, ela também não compreendia tudo. Em vários momentos, tudo se tornava escuro, sombrio. Porque na caminhada da fé, amados irmãos e irmãs, isso aqui é muito visível, é muito humano. Quantas e quantas vezes a gente também não vive momentos escuros? São João Paulo II, quando na encíclica coloca essa frase, ele faz uma analogia com os grandes místicos. É tanto que ele cita Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, num documento para falar de Nossa Senhora, para dizer que como eles viveram uma noite escura,
Nossa Senhora também teve esse momento. E qual foi a noite escura dela? Aqui é que está o detalhe do discipulado. Se conformar, se configurar aquilo que é a palavra do Filho, aquilo que é a palavra de Deus. Como vai dizer o filósofo Sartre, ele, ateu, quando fala de Nossa Senhora, ele fala de uma forma espetacular, porque ele diz: Nossa Senhora é a única mulher que podia colocar o menino nos braços, olhar para ele e dizer: é meu filho, mas é meu Deus. E é aqui que está, nessa frase, o itinerário. É meu filho, eu sou sua mãe, mas opa, é meu Deus. E eu preciso entrar num percurso para compreender esse mistério, para viver esse mistério, para também me tornar uma discípula do meu filho. Então, poderíamos dizer que aqui está um dos momentos difíceis da caminhada de Nossa Senhora, o discipulado. Alguns teólogos vão dizer, aqui recordo Aristides Serra, servo de Maria, ele vai dizer que aquela profecia de Simeão, que está lá em Lucas 2, a gente vai voltar nesse texto daqui a pouco para falar de esperança, ele vai dizer que a espada de dor é justamente o discipulado. Normalmente a gente imagina um monte de espada no coração de Maria, como fica aquela imagem bonita aqui do Nordeste, de Nossa Senhora das Dores, cheia de espadas, 7 espadas. 7 espadas não é nada em comparação a ter que ser transpassada pela verdadeira espada, que é a palavra. Aquela palavra que lá em Hebreus está escrito que é cortante e penetrante. A palavra que agora precisa ser vivida, colocada em prática. O reino de Deus é daqueles que colocam em prática a palavra. Então Maria entra no percurso do Filho, e é aqui que ela se torna a discípula. A discípula por excelência, peregrinando na penumbra da fé. A teologia vai dizer que existe um princípio mariano importante. Qual é o princípio mariano por excelência? A maternidade. Tudo que nós falamos sobre Nossa Senhora, falamos partindo da maternidade. É a maternidade o eixo central de tudo que falamos de Nossa Senhora. Para nós salesianos, isso aqui é fantástico, porque é visível em São João Bosco a maternidade de Maria presente em sua vida. Então, a maternidade é o princípio. Mas com o passar dos tempos, a teologia começou a analisar que há um outro princípio, que pode não ser o primeiro, mas é o segundo. Que princípio seria esse? O discipulado. Eu preciso olhar Nossa Senhora enquanto maternidade, enquanto discipulado. Imaginem se nós conseguíssemos alcançar esse olhar do discipulado em Maria, como olhamos a maternidade. Qual era o ganho que teríamos, cristãos,
mais comprometidos, cristãos mais autênticos. Mas a gente tem a dificuldade de fazer essa passagem. E por isso a gente também precisa peregrinar com ela para fazermos também esse percurso. Porque imagina se o discipulado tivesse a força que a maternidade tem, quantos discípulos, quantos missionários, quantos cristãos autênticos anunciando como Nossa Senhora o Evangelho de Nosso Senhor. Então, princípio primeiro mariano é a maternidade. Mas hoje a gente também diz que um dos princípios segundos é o discipulado. Mas a gente ainda poderia arriscar. Vamos ver Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer que Nossa Senhora concebeu primeiro do coração e só depois no ventre. Essa frase de Santo Agostinho, lá nos inícios do cristianismo, nos chama a atenção para o quê? O discipulado. Concebeu primeiro no coração, depois foi mãe. Primeiro acolheu enquanto seguidor, enquanto discípula de Deus, e depois concebeu. Aqui está o sim dela. Então vejam que isso é um tema antigo, mas que agora, com mais estudos, com mais conhecimento, a gente consegue justamente delinear que Maria é discípula de Cristo. Por isso, enquanto discípula, como diz muito bem Padre Zezinho em suas músicas, enquanto discípula ela se torna a primeira cristã, a primeira que coloca em prática toda a vida do seu filho. Aqui está o discipulado de Maria. Partindo do discipulado, nós podemos sem medo dizer que precisamos fazer memória de Maria discípula. Mais do que nunca precisamos penetrar aqui nesse mistério do discipulado de Maria, para que a gente também possa crescer enquanto cristãos. E segundo, viver como Maria, para também sermos discípulos. Aqui está o discipulado. O nosso tema diz que Maria é discípula da esperança. Terceiro ponto e último, a esperança. Vamos nos fundamentar para falar da esperança, também na Sagrada Escritura, mas olhando o magistério da Igreja. Na bula do Jubileu de 2025, Spe non confundit, a esperança não decepciona, não engana, do Papa Francisco, lá no número 24, ele fez um aceno a Nossa Senhora. Número 24. Depois todo mundo pode conferir. E lá, em poucas palavras, Papa Francisco vai resumir aquilo que para ele seria a imagem de Nossa Senhora, Mãe da Esperança. No nosso caso aqui, a discípula da esperança. E o negócio casou direitinho. Porque o que a gente vai pegar de esperança vem a calhar com o discipulado. Então vamos lá. Onde é que Papa Francisco vê a esperança? 2 textos. Ele não vai em muitos textos bíblicos. Ele vai em 2 textos. Qual é o primeiro texto? Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. Que é o texto da apresentação de Jesus no templo. E o
segundo texto é qual? João 19, 25, 27. O momento de Nossa Senhora junto com o discípulo amado na cruz. São esses dois textos aqui que o Papa Francisco utiliza para falar de esperança. E praticamente ele vai desenvolver partindo de quê? Vou só pegar o texto aqui de Lucas 2. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: vê, este está posto de forma que todos em Israel ou caiam ou se levantem. Será uma bandeira disputada, e assim ficarão evidentes os pensamentos de todos. Quanto a ti, uma espada que atravessará a alma. Papa Francisco analisa que o sinal de contradição, que é o menino, e a espada profetizada a Maria revelam o quê? A mãe da Santa Esperança. Ou seja, Nossa Senhora, sabendo daquilo que iria passar, daquilo que iria viver, ela se coloca numa atitude de espera, mas de espera cristã. Ela não foge, ela não abandona, ela não corre, ela permanece. E por isso o outro texto é qual? Maria aos pés da cruz. É tanto que o texto joanino começa dizendo que estava de pé. É a imagem da mulher da esperança. Mas vejam como as coisas se encaixam. É mulher da esperança, mas ainda porque está lá como discípula. Na hora da dor, na hora mais cruel, a discípula está com o discípulo, esperando. Ela não está desesperada, aflita. A esperança, diz o Papa Francisco, em Maria, não é uma espera passageira, não é algo efêmero, não. A espera em Maria é otimismo. Em tempos onde, tantas e tantas vezes, o pessimismo toma conta, e a gente vive praticamente desiludido e decepcionado com tudo. Maria se apresenta como mulher de esperança nesses dois momentos. E por que se torna mulher de esperança tanto aqui no momento da apresentação no templo como na cruz? Porque Maria, enquanto boa judia, esperava o Messias. Como Simeão esperava a consolação de Israel, Maria também esperava. Como Ana esperava a libertação do seu povo, Maria também esperava. Então aqui a gente ainda vê a mulher judia, a mulher do seu povo, que está ansiosa esperando que se cumpram aquelas promessas que ela havia cantado aonde? No Magnificat. Aquela promessa que vem desde Abraão e aos seus descendentes. Essa promessa se cumpre aonde? No Filho. Por isso, Maria, tanto no momento de saber da espada, como na cruz, é sinal vivo de esperança para todos nós. Aí vejam, a espada vem, a espada que eu havia falado no discipulado. Então, é a discípula da esperança, e essa espada aqui é um critério justamente para analisarmos como Maria foi forte,
como Maria foi uma mulher de fé, como Maria não desanimou, como Maria tantas vezes, mesmo sem compreender, se lançou, se jogou, se abandonou no projeto de Deus. E aí eu vou em outro documento eclesial, Spe Salvi, do Papa Bento XVI. Esse documento também é um documento de esperança. E lá no número 49 e 50, conclusão do documento, o Papa Bento, falando da salvação na esperança, ele vai também concluir com quem? Com Maria. Ele chama Maria de estrela da esperança. E nos dois pontos, o que é que ele acentua? Aqui tem um tema lindo, importante, para a gente compreender a discípula da esperança. Lá no século VII, VIII, a igreja constituiu um hino a Nossa Senhora. Ave Maris Stella, a estrela do mar. E o Papa Bento se utiliza desse título, e também o Papa Francisco, na bula do jubileu, conclui a fala sobre Nossa Senhora, partindo de quê? Estrela do mar. Então vejam que o tema é importante. Há um resgate desse hino para falar de esperança. E por que ambos papas resgatam esse hino? Porque ambos irão ver a vida nossa terrena como um caminho. Qual o tema do jubileu? Peregrinos de esperança. De esperança, não da esperança, mas de esperança, para que ela seja virtude teológica em nós, porque a esperança é uma virtude. Então percebam que a citação do hino nos recorda o quê? Que no caminho da vida a gente tem uma tentação. A Natália disse que eu estou ficando, com os cabelos brancos, e é um sinal de amadurecimento. Na pandemia, refletindo tantas coisas que passamos, saiu essa reflexão, esse entendimento, de que a gente pensa que na caminhada terrena, a gente sabe dos dissabores, das dificuldades, das tribulações, mas a gente tem em mente que a caminhada terrena é aqui, pisando aqui no sólido. E na verdade, o tema Estrela do Mar nos recorda que a vida é um mar bravio. Essa é a verdade que a gente só encara quando vem uma pandemia ou alguma coisa mais difícil na vida. A tentação nossa é a gente colocar a esperança aqui. Aqui é muito fácil. Aqui é bom demais. Tudo está seguro. Tudo está tranquilo. Agora vai para o mar. Avança. Busca ir além do horizonte. Porque a meta está além daquele horizonte que a gente vê quando se depara diante do mar. A imagem belíssima da gente subir num penhasco e olhar o mar. E a gente não vê o fim. Essa é a imagem da verdadeira vida. Não daquela que a gente fantasia. Não daquela que está no Instagram. Não, isso não é vida. Daquela felicidade passageira. Não, isso não é vida. A vida é aquela feita no mar. E no mar tem tempestades. No mar tem momentos difíceis.
E foi justamente no mar que Nosso Senhor chamou os primeiros discípulos. Cabe-nos até nos perguntarmos se, enquanto discípulos, a gente tem a coragem dos pescadores, porque está tudo ali. E a imagem da estrela do mar é a imagem justamente da mãe que nos acompanha nos momentos difíceis, nas tempestades, nas tormentas da vida. É aqui que Maria se torna para nós o quê? Sinal de esperança. Então, a discípula da esperança é aquela que nos inícios do cristianismo era invocada como estrela do mar. Porque nas tempestades a gente precisa encontrar em Deus o apoio. É muito fácil querer resolver as coisas aqui, quando tudo está no terreno. Difícil é na tempestade. Então procure entender que a citação aqui, tanto do Papa Francisco como do Papa Bento, tem todo sentido. Por quê? Porque a perda da esperança na humanidade hoje é qual? É que a gente colocou a nossa segurança aqui. As muitas seguranças, os muitos apegos, quantos apegos, que nos impedem de quê? De viver a verdadeira esperança. A esperança que se abandona, a esperança que confia. Por isso, o Papa Bento, na Spe Salvi, no número 50, depois de citar a estrela do mar, ele diz: o grande sinal de esperança de Nossa Senhora foi quando ela deu sim a Deus. Abriu a porta para ele entrar na história dos homens e vir caminhar conosco e se fazer Deus conosco. Ali começou a história da esperança na vida de Nossa Senhora. Por quê? Ela não sabia o que ia acontecer, mas acreditou, se lançou, confiou, se abandonou. Como diz o Concílio Vaticano II lá na Lumen Gentium, capítulo 8, número 56, Maria abraçou, é uma expressão belíssima, abraçou o projeto de Deus. É nesse abraço que está a nossa esperança. É aqui que ela não decepciona, na medida em que correspondemos com generosidade àquilo que Deus nos pede. Então, olhando os dois textos, tanto do Papa Francisco como do Papa Bento, dá para ver que Maria é estrela de esperança para todos nós. Então, junto o discipulado e olha a esperança e vê que Nossa Senhora é aquilo que para nós salesianos tem muito fundamento. Teologicamente é Cristo a âncora, mas a gente sempre usa a âncora como elemento fundante no emblema da congregação. A âncora, onde a gente se apoia, onde a gente coloca a esperança. Então Nossa Senhora é sinal vivo de esperança para todos nós. Então, olhando o percurso da igreja, mais do que nunca, ela é discípula da esperança em tempos onde tem tanta violência, tantos conflitos, as guerras. Basta olhar o Oriente Médio, o que tem acontecido lá todos os dias. Maria é discípula da esperança para nos estimular a não ficarmos inertes ou anestesiados diante da ditadura do egoísmo que tem matado milhões de pessoas. Ditadura essa que está em nossa sociedade, cheia de si, corroída
pelo seu orgulho. Orgulho esse que o impede de acreditar, de se lançar, de se abandonar, de confiar em Deus. Por isso, meditando esse tema, e concluo, que a gente possa pedir à Mãe da Santa Esperança que ela nos ajude a crer, esperar e amar. E aqui a gente vai cumprir bem a nossa missão de discípulos do Senhor. A visão nossa devocional é um tanto piega. E a gente precisa fazer a passagem, creio que na espiritualidade salesiana não é isso devoção. Acho que Dom Bosco rompeu com mentalidades antigas de devoção. Talvez antes dele, um dos que mais falou contra a devoção para uma imitação foi São Luís Maria de Montfort, que por sinal hoje é até muito utilizado por grupos e movimentos, mas erroneamente, porque parece que ainda não entenderam o que ele queria dizer. Então, Dom Bosco vai além, Então, a devoção é justamente para uma imitação, e a visão que ele tem de Nossa Senhora, essa Nossa Senhora caminha conosco. Então, quando o tema apresentou Maria Auxiliadora, discípula da esperança, a Maria Auxiliadora salesiana é aquela que caminha conosco. Aqui eu me recordo muito bem daquele último momento da vida de São João Bosco, quando ele está lá na última hora e ele começa a dizer que está vendo Nossa Senhora. Quem está ao redor fica perdido, igual os parentes de Jesus no texto do Evangelho, sem entender nada, e ele insiste que está vendo Nossa Senhora, e é visível ali o quê? Uma presença de Maria que, para Dom Bosco, ia muito além da estampa, da foto, da imagem, mas era uma Maria que estava junto, continuamente presente em sua história. Então, trazer o tema do discipulado, como você bem disse, é aproximar, para que Maria também não se torne uma figura inatingível e que ninguém pode chegar perto. Não, a graça de Deus que nela foi derramada é aquela graça que também foi derramada sobre todos nós pelo batismo. Então é hora da gente, ao invés de ficarmos nas desculpas, partirmos para um compromisso maior cristão, que tem como Maria o exemplo, a discípula. Decisão que na vida do discípulo a dele decidir. O verbo deixar. Quantas coisas não precisamos deixar para sermos de fato discípulos? Eu não citei na fala, são muitas informações, mas, por exemplo, quando a gente fala de Nossa Senhora Auxiliadora, que colaborou com a obra da salvação, tem um livro do grupo de Dombes, é um grupo católicos protestantes, e tem algumas respostas sobre os dogmas marianos, sobre os textos bíblicos. É um livro que vale a pena ser lido para ter até uma visão ecumênica da coisa, porque às vezes a gente acha que Nossa Senhora separa, divide, e é mentira. Pelo contrário, ela une a gente que não tem conhecimento e entendimento das coisas. E nesse grupo lá está escrito que, olhando a perspectiva aí, que Maria colaborou com a obra da salvação, justamente porque Deus olhou a humildade de sua serva. E o que é que o grupo de Dombes resume como humildade de sua serva? A renúncia do governo de sua vida para inteiramente se colocar à disposição de Deus. Deixar. Aqui está a decisão de Maria, vista numa perspectiva ecumênica. Então, é isso. Decidir, deixar.